Letícia, sou uma das pastoras aqui dessa casa. Se você me conhece, oi, muito prazer, não, você já me conhece. E nós estaremos iniciando uma série de mensagens, a qual falaremos sobre a unidade. Vamos falar sobre a unidade. O tema central é Somos Um. E foi me dada a missão de começar essa série de mensagens. Nós já tivemos 2 cultos poderosos pela manhã. E agora, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos no nosso 3º culto. E eu sei que o Senhor tem algo para a sua vida, querido. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Senhor sabe. E Ele trouxe você aqui para te lembrar as verdades sobre a sua vida. Amém? Quantos trouxeram a Bíblia, a palavra de Deus? Amém? Se você não trouxe, pega aí o seu aplicativo de celular. Vamos declarar. Eu gosto de fazer declarações, sabe por quê? Quando nós falamos algo, quando nós declaramos algo, o primeiro ouvido que escuta é o nosso. E a nossa fé é fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui estão todas as verdades a qual nós cremos. Então, pegue aí o seu aplicativo, a sua Bíblia, e nós vamos declarar algo. Amém? Estão prontos? Preparados? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Você crê nisso? Amém, eu creio nisso. Gente, essa é a verdade sobre nós. A palavra de Deus é imutável. Que Deus é imutável. Amém? E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo lá no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. O título dessa mensagem é Unidos por um Fio Invisível. Se você gosta de anotar, escreva aí no seu bloco de notas: Unidos por um Fio Invisível. Amém, glória a Deus. A Angel já achou, gente. Aleluia. Eu vou ler aqui na minha versão, mas você pode acompanhar aí. Amém, glória a Deus. Efésios 4, do 1 ao 6. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade. Fale comigo, humildade. E mansidão. Fale comigo, mansidão. Com longanimidade. Fale. Suportando uns aos outros em amor. Amor. E esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Jesus, obrigada pela sua palavra, que é viva e eficaz. E neste momento nós meditaremos nela, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para receber a semente do Senhor, as verdades, os valores, os princípios que o Senhor deseja tratar conosco. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que também venhamos com a nossa mente compreender as verdades da Tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz, e ela é como uma espada que faz separação, Senhor, de juntas e medulas. Separa aquilo que é carnal daquilo que é espiritual, Senhor. E fale conosco nessa noite, Pai. Que ao pregador dessa noite, Senhor, o Teu Espírito tenha total controle e liberdade sobre sua boca, Senhor. Eu declaro que sou vazia de si mesmo e cheia do Senhor para entregar a mensagem que o Senhor me entregou. E todos os irmãos que estão aqui sairão cheios e transformados pelas suas verdades. É o que já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo na carta de Efésios para a igreja de Efésios, como se estivesse passando uma receita. Ele passa algumas instruções de uma maneira digna de se viver. Aqueles que foram chamados. Eu não sei se você sabe, mas você foi chamado por Deus. Não sei se você se lembra, mas eu quero te lembrar nessa noite que existe propósito sobre a sua vida.
Existe um motivo para você estar vivo, você não é obra do acaso. Não foi seu pai e sua mãe que decidiram te ter. Eu não sei, você não é fruto de talvez uma inconsequência. Não, existe um propósito de Deus sobre a sua vida. É o que a palavra de Deus vai nos dizer e vai nos garantir, amém? E se você está aqui nessa noite, é porque existe fôlego de vida. E enquanto existe fôlego de vida, existe propósito. E existe chamado do Senhor, existe direcionamento do Senhor para você cumprir, amém? E Paulo está aqui nos ensinando a viver de maneira digna. Se Paulo está nos ensinando a viver de maneira digna, significa que existe uma maneira indigna de se viver, amém? Concorda ou não concorda? Yes. E eu quero que nós esmiucemos esse texto, porque existem verdades escondidas aqui que eu e você precisamos nos posicionar. Quero que você olhe para o seu irmão do lado com muito amor e carinho. Se você não cumprimentou ainda, você vai falar boa noite para ele. E você vai dizer assim, vai doer um pouquinho, mas é com amor. Agora você vai virar para o outro irmão e vai falar assim, vai doer um pouquinho, mas é por amor. Amém? Porque a palavra de Deus é isso. Ela faz separação e o Senhor nos exorta em amor. Então, que as palavras que saírem da minha boca, você se lembre que é com amor, é em amor. O Senhor me deu uma visão sobre a igreja dele. E nessa visão, enquanto eu estava orando, eu estava compartilhando com o pastor Lucas sobre o que nós iríamos tratar, sobre o que o Senhor estava me pregando antes de pregar essa palavra para vocês. Durante 2 meses, eu acho que vocês notaram, vocês que são membros da igreja, eu não subi aqui no púlpito para fazer nada, porque o Senhor não tinha me autorizado. Ele queria trabalhar primeiro em mim algumas coisas, e é por isso que hoje eu estou autorizada a liberar sobre você. E enquanto eu estava compartilhando aquilo que o Senhor tinha falado comigo, aquilo que o Senhor tinha me mostrado, a exortação que Deus me deu, aquilo que Ele queria trabalhar em mim, que Ele escancarou. Eu caminho 18 anos com o Senhor, para a glória dEle. Mas quanto mais eu caminho com o Senhor, mais eu vejo quanto eu sou errada. Eu não sei vocês. Quanto mais eu caminho com Deus, eu vejo quanto eu sou dependente da graça e da bondade dEle. Quanto mais eu caminho, mais Ele em amor vai me ensinando a ter o caráter dEle dentro de mim, amém? E assim somos nós. E nessa visão, enquanto eu estava compartilhando com o pastor, eu fechei os meus olhos, quase que adormeci. E tive uma visão. E nessa visão eu vi um homem. E esse homem, ele estava de lado, todo encurvado. Os braços estavam atrofiados. E ele não conseguia olhar para frente nem para baixo, ele olhava para o lado. E eu falava, Senhor, misericórdia. O que o diabo está me tentando aqui na minha casa? Só porque o Senhor me liberou para lançar a palavra sobre a igreja, eu estou sendo tentada aqui, o diabo está me afrontando. E o Espírito Santo falava para mim, não é o diabo, sou eu que estou te ensinando. Que hoje a minha igreja está desse jeito, mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu preciso liberar o que Deus disse, o que Ele botou para mim. E à medida com que eu fosse liberando, não pela minha palavra, mas pelas verdades que o Senhor tem liberado, essa igreja, esse homem, essa representação, ele voltaria à sua funcionalidade. Ele não ficaria mais estagnado e parado. E não ficaria olhando para o lado, olhando para os outros. Aquilo que Deus está fazendo com os outros, aquilo que Deus está prosperando nos outros. Ele iria começar a trabalhar dentro e curar de dentro para fora. Para que toda atrofia, toda doença, todo pecado fosse revelado. E começasse a haver transformação e avanço da igreja. Afinal, o Senhor veio buscar uma igreja limpa. O Senhor vai buscar uma igreja sarada. O Senhor vai buscar uma igreja perfeita. E é isso que vai acontecer nessa noite, amém? Você vai se lembrar dessa imagem, amém? E aqui Paulo está nos ensinando que existe uma maneira digna de se viver e uma maneira indigna de se viver. E antes de falar sobre a maneira digna, eu quero falar sobre a indigna, porque o Senhor me disse para falar rasgado. Sabe por quê? Porque existem muitas doutrinas sendo pregadas do lado de fora. E os nossos filhos, e nós nas redes sociais, nós achamos que é normal o que está sendo pregado. É assim mesmo. Essa promiscuidade é assim mesmo. Não é assim. Nós precisamos saber que esse mundo jaz no maligno. E se nós não decidimos viver com Deus, significa que nós estamos vivendo com o diabo. E existe uma recompensa para quem também vive com o diabo, que é a morte eterna. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas. Glória a Deus. Hoje vai ser o dia que você tem que dar bastante glória a Deus, querido. Glória a Deus, para eu entender que você está recebendo. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso significa que essa vida é uma vida indigna de se viver. E eu preciso falar com você, rasgado, o que isso significa. Porque às vezes nós vemos vários nomes e nós não conseguimos associar o que significa. O que está falando aqui? O que Paulo está falando aqui? Sintomas de uma vida dominada pelo pecado e dominada por você mesmo. Adultério, fornicação, pornografia, prostituição, pensamentos, desejos, atos sujos, indecentes, comportamentos sem vergonha, sem limite moral, culto ou devoção a qualquer coisa ou a qualquer pessoa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, uso de magia, encantamento, ocultismo, práticas esotéricas para manipular espiritualmente alguma coisa, ódio declarado, falta de reconciliação e perdão entre as pessoas, discussões, brigas, contendas motivadas por orgulho, desejo possessivo, invejoso, egoísta, tanto por coisas quanto por pessoas, separações, quebra da unidade dentro e fora da igreja, grupos e doutrinas que dividem com ideias contrárias à sã doutrina, tristeza, ressentimento pelo bem ou sucesso do próximo, embriaguez, excesso no consumo de bebida, festa descontrolada com excesso de comida, bebida e prazer. Tudo isso é uma vida indigna de ser chamado filho de Deus. E existe uma recompensa eterna para isso. Você não vai herdar o reino dos céus. Mas o texto é tão lindo e Paulo vai continuar lá em Gálatas 5 falando. Ele usa uma preposição. Pastor, o que é preposição? Mas. Ele vai colocar outra realidade agora sobre aqueles que decidem viver com Deus. E eu quero que você projete para mim, querido. Olha o que a palavra de Deus vai continuar dizendo. Fale comigo, mas. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é que isso está dizendo? Se eu decido no meu coração aceitar a Jesus, se eu levanto a minha mão e confesso publicamente que Ele é meu Senhor e meu único Salvador, o Espírito Santo começa a morar dentro de mim, amém? Vocês estão comigo? O Espírito Santo começa a morar dentro de mim, e a evidência de que o Espírito mora dentro de mim é a manifestação de todas essas características que acabamos de ler. Mas olha que interessante, todas essas características nós também acabamos de ler em Efésios. Fala comigo, interessante. O dicionário vai definir a unidade como a qualidade do que não pode ser dividido. É um estado de harmonia e concordância e coesão entre partes. Na Bíblia significa estar junto, interligado, em harmonia, em um mesmo grupo ou em um mesmo propósito. A fé nos une. A fé que nos une, é por ela que nós acessamos a humildade, a longanimidade, a mansidão, suportamos uns aos outros em amor. Só que antes de nós termos unidade com o próximo, nós precisamos ter unidade com o nosso Pai. Senão nós não conseguimos ter a plenitude do relacionamento que Deus nos chamou para ter. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos falar rapidamente sobre esses itens que eu citei. E o primeiro deles é a humildade. E antes de falar sobre a humildade, eu quero falar o que não é humildade. Amém? Você está comigo? O contrário da humildade é o orgulho. Fala comigo, orgulho. O orgulho é a raiz da divisão. Ele é a principal causa que nos impede de ter unidade com Deus. É a raiz da divisão, do egoísmo e da autoexaltação. O orgulho tira Deus do trono e coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar. O ser humano, ele foi criado para adoração, ele foi criado nessa busca incessante. Então significa que se Deus não está no seu coração, se Deus não tem o trono no teu coração, se Deus não é o primeiro, se você não busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
Alguma outra coisa está neste lugar. E se a sua vida não é cristocêntrica, significa que ela é egocêntrica. E se ela é egocêntrica, quem te governa? A carne. Você pode cometer tudo aquilo que nós já lemos e um pouco mais, porque disse coisas semelhantes a essa, que não foram citadas. O orgulho é o próprio amor distorcido. Se vive uma vida de vaidade, olha apenas para o umbigo ao invés de olhar para Deus e ao invés de conseguir olhar para o próximo. Ou seja, ele é o auge da natureza carnal, da vida pecaminosa, do velho homem. E você deve estar pensando, pastor, aqui, glória a Deus, esse é o meu despertador, porque eu preciso mandar uma mensagem para o grupo de WhatsApp, perguntando se quem está fazendo o desafio de leitura bíblica anual, cronológica, já leu o texto de hoje. Amém? Algumas já estão fazendo o desafio. E você pode até pensando, pastora, mas isso é muito duro. Eu acho que eu não sou orgulhoso, não. Eu acho que isso aí é coisa da sua cabeça. Então vamos lá? Segura o cinto. Você vai escutar com amor, tá? Amor. Dificuldades de pedir desculpas e perdão. Orgulho. Não assumir o erro. A culpa é sempre dos outros e das situações. Orgulho. Dificuldade em pedir ajuda. Não aceita a correção. Gosta de ter a última palavra em tudo. Se compara com os outros para se sentir melhor. Sempre acha que sabe mais e que tem o melhor. Precisa de reconhecimento em tudo que faz. Acha que o seu jeito, a sua maneira, como se veste, como faz é que é o certo e os outros são errados. Tem uma falsa humildade de para receber elogios. Precisa ser controlador e ter o controle de tudo. Tem dificuldade de pedir ajuda. Tem dificuldade de celebrar a vida do outro. Se ofende facilmente. Tem prazer em ficar falando sobre si, sobre as suas conquistas. Não aceita ser liderado, principalmente por alguém mais novo, mais jovem ou menos inexperiente. Quer servir somente quando tem evento na igreja para ser visto pelos pastores e pelos convidados e pelos ministrantes. Gosta de competir entre os ministérios. Se considera melhor e mais superior porque tem um cargo mais elevado que o próximo, dentro e fora da igreja. Recusa tarefas humildes. Eu colocar copo lá na frente para o povo beber água? Eu não. Se acha mais espiritual. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que agiram com orgulho, ou seja, agiram sem a humildade. Vou citar alguns aqui. O primeiro, Lúcifer. Lúcifer se achava, ele queria ser melhor do que a Deus. Queria se equiparar a Deus. Eu vou dar a referência bíblica para você, porque tudo que eu falar aqui tem referência bíblica. Isaías 14, do 12 ao 15. Ezequiel 28, do 12 ao 17. Lúcifer era um anjo exaltado que se encheu de orgulho e quis ser como Deus e por isso foi expulso do céu, orgulhoso. Faraó do Egito, Êxodo 5:12. Se recusou, endureceu o seu coração, com orgulho mesmo diante das pragas e dos sinais do Deus de Israel. E o que aconteceu? Seu orgulho levou à destruição do Egito e à morte dos primogênitos. Você quer mais? Mais exemplos? Rei Nabucodonosor, Daniel 4, se encheu de orgulho. Ele disse, eu tenho poder sobre esse reino. Essa é a Babilônia que eu edifiquei. Só que Deus disse, não é não. E Deus o fez viver como um animal por 7 anos. Rei Uzias, 2 Crônicas 26, do 16 ao 21. O rei Uzias se exaltou, autoconfiança demais, ou se achar muito inferior, pode ser orgulho, sabia? Não é só se achar superior, também inferioridade, complexo de inferioridade. Pergunte ao Senhor. Rei Uzias, ele tentou oferecer incenso ao templo, mas naquela época quem poderia oferecer incenso ao templo era só quem tinha acesso. Não era ele, era a função exclusiva do sacerdote. O que aconteceu? Deus o puniu com lepra. Ele ficou leproso pela sua desobediência e pelo seu orgulho. Pedro, antes de negar a Jesus, Mateus 26, do 33 ao 35. Eu? Negar a Jesus? Nunca. O que aconteceu? Negou Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Mas olha o que a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Pedro 5:5. Vamos ler juntos. 1 Pedro 5:5. Se eu fosse você, eu estava anotando todas as referências. Vai que você fica sem internet amanhã. Como é que você vai ler de novo?
Como é que você vai ser ministrado de novo? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de um dos outros, cingivos todos de humildade. Leia comigo essa parte. Porque Deus resiste aos soberbos. Vai mais alto. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Algumas pessoas não se movem da estação que elas estão. Não é porque Deus não quer mover elas, não. É porque elas mesmas estão tão cheias de orgulho que Deus não pode agir. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele resiste. O que é resistir? É se opor ativamente. Quando existe um exército, eles estão posicionados e um luta contra o outro ativamente. Ninguém fica um exército um olhando para o outro e ninguém fazendo nada. É a mesma palavra. Resistir significa que você está tentando e Deus está te impedindo, porque é pela sua força, você está cheio de orgulho. Você precisa primeiro ser curado do orgulho, se humilhar diante de Deus, e assim Ele vai te dar graça, porque é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Só que quantas vezes nós temos uma falsa humildade? Levantamos as nossas mãos, viemos ao culto, mas dentro do nosso coração está cheio de podridão e pecado. Meu Deus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer: humilde é aquele que tem humildade na mente, é aquele que é modesto, que tem a postura interior de submissão e dependência total a Deus. Amém? Quantos aqui são humildes? Quantos aqui querem ser humildes? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Quantos aqui querem ser humildes? Deus dá graça a vocês, você não precisa fazer nada. Você só precisa colocar o seu coração, os seus anseios diante do Senhor, saber que tudo que você tem é dele, por ele, para ele. E Ele com graça te alcança, querido. Amém? A humildade é o antídoto para o orgulho. O orgulho impede a comunhão com Deus, mas a humildade é aquela que vai te dar acesso. A humildade abre espaço para o agir do Espírito Santo, para a verdadeira comunhão com Deus. Ela é essencial para termos um relacionamento saudável, mantermos a unidade com o nosso Pai. Ela reconhece que nada vem pelo nosso mérito. João 15:5, ela vem pela graça. Não se promove, não se exibe, não busca a sua própria glória, mas ela entende, quem é humilde entende que ele vive pela graça e para glorificar a Deus, amém? Romanos 13:8, quem tem humildade tem um coração ensinável, Provérbios 15:32, e aí tem um espírito quebrantado, e aí Deus dá graça. Essa pessoa não se ofende com facilidade, e ela vive como um servo e não como Senhor. Quantos de nós queremos ser servidos? Meu Deus do céu, às vezes eu chego em casa, eu tenho 3 filhos, e o marido, glória a Deus, e a igreja, e um trabalho, fora da igreja, que não é igreja, e a mãe, mas a mãe não dá trabalho não, ela não dá trabalho não, glória a Deus. E às vezes eu só quero chegar em casa e fazer nada. Sabe aquele dia que você só quer ser servido? Nesse dia que eu chego cansada, exausta, que eu só quero ser servida, é o dia que eu mais preciso servir, para eu me lembrar de parar de olhar para o meu umbigo e começar a servir. O maior exemplo de humildade Jesus nos deu. Jesus se esvaziou de si mesmo, está lá em Mateus. Por que é que nós tanto queremos ser servidos e não queremos servir ao próximo, querido? Quando é que nós paramos de olhar para o coletivo e para o lado e a gente começou a olhar só para nós mesmos? Meu Deus, como essa palavra tem falado comigo. Moisés é um exemplo de personagem bíblico que foi muito humilde, Números 12:3. Ele era um intercessor do povo, aquele que era líder, que iria guiar o povo para chegar na terra prometida. E ele subia no monte, e ele orava, e ele ficava com Deus. E quando ele descia no monte, o povo já estava todo reclamando, todo fazendo um monte de coisa, construindo bezerro de ouro. E ele ia lá e subia novamente. Ele poderia muito bem deixar o povo lá, não dá? Gente, eu não sei vocês, quando eu leio esse texto, parece que com uma raiva, parece, misericórdia. Porque eu fico pensando, cara, como que pode? Mas ele tinha um coração tão no lugar,
Ele era tão humilde, nós precisamos aprender com ele, independente de quantas vezes ele tinha que subir. Clama pelo povo, Senhor, não deixa teu povo sem a tua direção, sem a tua mão, sem a tua nuvem. E voltava, e o povo estava fazendo tudo errado, e ele subia de novo. Meu Deus, Davi se arrependeu. Depois de ter cometido um adultério, a palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 51, ele se humilha profundamente. Põe lá para nós, Salmo 51. Aleluia. Ele se humilha profundamente diante de Deus. Ele confessa os seus pecados com o coração quebrantado. Olha o que a palavra vai nos dizer, querido. Aleluia. Salmo 51, você põe para nós? A partir do 1. Aleluia. Gente, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E olha esse salmo, nós não vamos ler inteiro, eu vou ler só um pouco, tá? Olha como ele chega diante de Deus, depois de ter pecado, depois de ser confrontado pelo profeta. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Próximo. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Próximo. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está rasgando o coração. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer sabedoria. Próximo. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me, ficarei alvo mais que a neve. Meu Deus do céu, gente. Que é isso? Que é isso? Olha lá, vamos lá no 17. Coloca 17 para nós. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Querido, essa tem que ser a nossa oração. Ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu, ele botou o coração no lugar certo, ele entendeu que ele não era nada sem Deus, não era pela sua força, pela sua habilidade, porque ele matava muita gente pela graça, pela unção de Deus, era porque Deus estava com ele, simplesmente por isso. E quem somos nós sem a presença de Deus, amém? Aleluia, vamos para o próximo. Mansidão. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão recebendo essa palavra? Glória a Deus, mansidão. O contrário de mansidão é um conjunto de características como irritabilidade, agressividade, dureza de coração, impulsividade, violência. Elas revelam obras da carne. Arrogância, altivez, sentimento de superioridade, descontrole emocional. Meu Deus do céu. Quem de vez em quando, de vez em nunca, dá uns gritinhos em casa? Aleluia. Já falei 10 vezes para essa criança me obedecer, de repente, descontrole emocional, é falta de mansidão. Espírito de discussão, confronto, rebeldia, briga, contenda, teimosia. É falta de mansidão, tá? Não culpe o seu temperamento pela falta de manifestação do fruto do Espírito. Nossa, pastora, tá difícil, tá doendo. Tá doendo aí? Tá doendo aqui também. Tá sangrando. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa palavra foi ministrada nos 2 cultos da manhã. Os voluntários que estão aqui, eles já escutaram essa palavra e é a mesma palavra sendo ministrada de noite. E o Senhor conduz de maneira diferente. E não pense que é porque eu estou aqui em cima pregando que eu sou perfeita, não. Muito pelo contrário. Eu falei para vocês, eu fiquei 2 meses sem subir no púlpito, porque 2 meses o Senhor estava me rasgando. E todos esses exemplos que eu estou dando para vocês são exemplos da minha vida. É somente a graça e a dependência de Deus para nos manter de pé, queridos.
Vamos lá, pastora, tá muito pesado. Acho que eu sou mansa, pastora, porque você falou aí as coisas e eu não me vejo assim. Vamos lá. Responder na hora, no momento, no calor do momento, com impulsividade, falta de mansidão. Interromper e retrucar sem pensar nas consequências. Eu só preciso reagir. Ficar com raiva quando é contrariado. Falar com aspereza, falar com sarcasmo. Falta de mansidão. Ficar impaciente com quem erra. Fazer justiça com as próprias mãos. Uso de autoridade para oprimir e controlar. Liderar com rigidez, ameaça, imposição de medo ao invés de respeito. Explodir com facilidade no trânsito. Aleluia. Não deu a seta. Entrou na minha frente. Parou do nada. Era uma senhorazinha. Veinha, banquinho na frente. Você quer levantar a mão e abençoar a sua casa e sua vida, né? Não é dar de dedo, né? Gente, aconteceu uma coisa, né? Sábado nós tivemos o encerramento do Café com Deus. São reuniões mensais que nós temos. E nós encerramos o primeiro semestre. A gente vai ficar de férias, né? Agora julho e nós voltamos em agosto. É uma reunião de mulheres. Nós passamos uma manhã incrível. E na volta da reunião precisava abastecer meu carro. Estava ali no Costco. Minha mãe estava comigo. E estava lá na fila esperando. Quando, de repente, o abençoado que a gente não sabe o que é, né? Mas em nome de Jesus, vai, porque eu já declarei palavras de vida sobre essa pessoa. Eu já levantei minhas mãos e abençoei sua casa, sua família e toda a sua parentela. Aleluia. Eu estava na fila esperando, porque você fica na fila lá do Costco, né? E tem várias bombas. E esse ser humano abençoado, maravilhoso, cortou quem estava atrás, a mim, se enfiou no meio e entrou na bomba do meio, que era minha vez. Na hora, a minha vontade era abrir a porta do carro e usar todo o meu inglês e gastar e falar rasgado, tudo que estava entalado. O Espírito Santo falou para mim assim: fica quieta. Até no carro eu fiquei quieta, ela não escutou eu falar nada. Eu só falei assim: mãe, olha o que aconteceu. Aí ela olhou para mim e eu fiquei quieta. Engoli seco. Mansidão. Veio de mim? Quem que falou para eu ficar quieta? O Espírito Santo. É nas pequenas coisas, querido. Às vezes a gente acha que são nas coisas grandes que nós estamos errando. São nas pequenas coisas que Deus quer nos alinhar, querido. Explodir, controlar o próximo com chantagem emocional. Mulheres que controlam seus maridos com choro. Meu Deus. Deus. Falta de empatia. Usar o púlpito, GC ou rede social para dar indireta. Meu querido, deixa eu falar um negócio para você. É feio, tá? Mandar indireta. É feio. Não é um caráter de um bom cristão. Se você tem problema com alguma pessoa, chame a pessoa e esclareça. Não significa que você vai continuar tendo relacionamento com ela. Você vai perdoar, você vai esclarecer e você vai seguir a sua vida. Porque muitas pessoas estão presas achando que os outros estão cheios de problema contra ela. Na verdade é ela com ela mesma. Esclareça. Esclareça. Olha eu cantando, nada a ver. Personagens bíblicos que não agiram com emoção. Moisés, olha aí, acabei de falar com Moisés. Nossa, como Moisés era humilde. Pois é, mas ele não foi manso. Deus deu uma direção para ele, que o povo precisava tomar água. E ele agiu com raiva, ele feriu a rocha com raiva. Números 20, do 10 ao 12. Não entrou na terra prometida. Meu Deus, sabia que ele não entrou na terra prometida por causa do que ele fez? É o que a palavra de Deus vai dizer. Cuidado. Talvez a sua atitude de hoje vai te impedir de acessar a promessa que Deus tem para você. Porque você está agindo com falta de mansidão. Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. João 18, do 10 ao 11. Ele agiu com impulso e violência. Meu Deus. Zelo sem mansidão pode atrapalhar os planos de Deus. Meu Deus. Manso é aquele que age com humildade, brandura, doçura, domínio de si mesmo através do Espírito Santo. Amém? Quantos mansos?
Domínio próprio, querido. Somente o Espírito Santo pode te dar. Não é algo que provém de você, não é da sua natureza. A sua natureza é... Sua natureza é gritar, é espernear, é buscar a própria justiça. Mateus 11:29. Olha o que Jesus vai nos ensinar. Jesus é lindo demais. Jesus veio na terra, Ele sabia o que eu e você iríamos passar, e Ele nos ensina coisas poderosas. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Fale comigo: sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Talvez você esteja cansado, a sua alma esteja abatida, porque você não tem tomado o jugo do Senhor e não tem encontrado mansidão e humildade. Ninguém fala um amém? Quantas vezes estamos com a alma cansada, aflita? Esquecemos que o jugo do Senhor é suave. E somente nele nós temos a mansidão e a humildade. Ser manso e ter um coração ensinável é viver com Jesus. É estar disposto a ser corrigido, moldado e guiado pelo Senhor. Não é revidar, não é pagar na mesma moeda, não. É ser firme sem ser agressivo. É ser calmo sem ser passivo. Eu vou repetir isso. Ser manso é ser firme, mas não precisa ser agressivo. É ser calmo, mas não é ser passivo. É lidar com o próximo com paciência e com compreensão. Filipenses 4:5, Provérbios 15:1, se você está anotando. Confiar em Deus. O próprio Jesus é aquele que nos garante a humildade, a mansidão, queridos. Ele está disponível para nós, amém? Longanimidade. Fala comigo, longanimidade. Vocês estão acordados? Cutuca o irmão aí. Cutuca o irmão. Fala para ele, longanimidade. O contrário de longanimidade também é um conjunto de características, como atitudes impulsivas, intolerância e impaciência. Orgulho espiritual disfarçado de zelo. Falta de amor na prática. Eu até amo em palavras, mas eu não pratico. Falta de longanimidade. Ai, pastora, eu desejo controlar e desejo ter resultados imediatos. Pois é, você não é longânimo. Eu quero tudo para ontem. Ó. Eu peço uma coisa para um, eu peço uma coisa para outro, ninguém faz do meu jeito, então eu vou lá e faço. Você não é sábio, você não é humilde, você não é longânimo. Gente, eu estou pregando para mim. Eu tenho muita dificuldade de delegar as coisas. Quem caminha comigo sabe. Às vezes eu estou atolada de coisas para fazer e eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Seja coisa simples, eu tenho dificuldade. Como eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus também? Então vamos continuar. Exemplos de quando não somos longânimos, nós reclamamos de quem erra, nós queremos mudança rápida, critica duramente, é impaciente com a falha dos outros e com as suas falhas, quer resolver conflitos sem amor, explode, grita ou se afasta das pessoas, do nada, murmura, se desespera facilmente, reclama constantemente, guarda mágoa, guarda ressentimento, não é longânimo, você semeia insatisfação nos outros, você não tem paciência de entender que cada um está no processo. Você não respeita o processo do outro. Você não quer nem saber, nem ouvir do problema do outro. Você interrompe totalmente os relacionamentos porque um dia essa pessoa já te feriu. Você não é longânimo. Você não tem paciência com o próximo. Você trata com frieza se alguém já te machucou, já te magoou. Você julga e critica quem é novo na fé. Você desiste rapidamente de pessoas e projetos porque você não vê acontecer no tempo que você espera que aconteça. Você não tem longanimidade. Meu Deus, essa pessoa sou eu. Personagens bíblicos que não agiram com longanimidade. Caim se encheu de ira, de raiva, matou o seu irmão porque Deus aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a sua. Está lá em Gênesis 4, do 3 ao 8. Saul, está lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Ele não espera o profeta Samuel para oferecer sacrifício. Ele fala, quer saber o quê? Deixa eu agir logo, porque eu posso.
Só que não era assim que funcionava no Antigo Testamento, querido. Ele foi precipitado. E a palavra de Deus, Samuel vai dizer que ele agiu neciamente. Ou seja, nécio é quem tem falta de sabedoria. Quantas vezes estamos sofrendo com falta de sabedoria pela nossa falta de paciência também? É uma coisa que leva a outra. Parece um dominó. Sabe o dominó quando você coloca ele? Quantos brincar de dominó, gente? Eu gostava muito de brincar de dominó. Lembra quando a gente colocava, enfileirava tudo e de repente a gente batia uma peça e caía tudo? Às vezes apenas um problema que você está vendo no final é resultado de vários outros que não foram tratados. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há umas 3 semanas atrás nós estivemos em Las Vegas. Um amigo nosso é lutador de UFC e nós fomos lá servi-lo. Além de pastores, eu também sou fisioterapeuta, eu não atuo aqui. Mas eu entendi que eu estava lá para servir de toda forma possível. E esse nosso amigo, ele, há 2 semanas anteriores da luta dele, uma aranha picou a sua perna. E a aranha picou a perna dele, começou a inchar, começou a dar uma infecção. Ele foi no hospital e ele começou o uso de antibióticos. Mas ele não fez o tratamento todo, porque ele ficou com medo de não poder lutar. E ele escondeu a sua dor. E aí aquilo foi criando uma casquinha e foi parando de ficar tão feio. Tinha um buraquinho e foi fechando e criou uma casca. E aí nos processos teve que perder peso. Depois ele precisou ser avaliado por um médico totalmente para ver se ele estava em condições de lutar. Eles olham ver se tem algum machucado, alguma coisa externa. E ele conseguiu encobrir isso do médico. E, enquanto estávamos com ele, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá com dor? Não, tá tranquilo. O que aconteceu? Ele lutou. Primeiro round, segundo round. Ele não conseguia botar o pé no chão. Porque estava inchado e com tanta dor, a infecção tinha se espalhado tanto porque ele largou o tratamento. Ele perdeu a luta. E ele chorou muito. E quando nós chegamos no hotel, quando eles chegaram no hotel, porque eu estava lá, eu olhei para ele e eu falei assim: vamos drenar? E ele falou: vamos, porque eu não estou aguentando de dor. Mas para drenar, nós precisamos arrancar a casca. Tirar a casca e começar a movimentar com os movimentos certos, para que toda a podridão e todo o líquido que estava lá saísse. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa Deus arranque a casca você. Vamos arrancar a casca hoje? Deixa Deus te tratar de dentro para fora, querido. Deixa Deus tirar as impurezas e as coisas que você está vendo que não estão condizentes com a palavra de Deus e com aquilo que Ele tem para a sua vida. Deixa Deus curar e te limpar de dentro para fora. Porque às vezes o problema que você está vendo hoje, ele é resultado de outras coisas e outras coisas que não estão sendo tratadas por você. Mas Deus quer te tratar, Deus quer te curar, mas você tem que deixar Ele entrar. Você tem que tirar a casca e permitir que Ele faça toda a drenagem necessária para que você seja curado de dentro para fora e viva de maneira digna do chamado que Ele tem para a sua vida. Viva a unidade verdadeira que Ele tem para você e Ele. Às vezes nós colocamos capas, nós queremos colocar cascas e... eu não consigo achar uma palavra. Máscaras. Mesmo diante de Deus. Não, tá tudo bem, não precisa mexer aqui, tá tudo certo. Querido, se entregue por completo ao Senhor. Deixa Ele te curar totalmente. Não deixe que nada fique lá. Nós falamos que talvez o que esteja te impedindo de mover, de se mover para a estação nova que Deus tem para você, seja o seu orgulho, e Deus está resistindo, porque enquanto você não se humilhar diante dele, Ele não vai te conceder graça para você avançar. Mas às vezes você, durante esse processo, além do orgulho que já foi quebrado em nome de Jesus, e além da mansidão que já foi alinhada em nome de Jesus, às vezes você não tem paciência de entender que o seu processo não está visível porque ele está indo lá para baixo.
Pastor, o que é que você está falando? Às vezes você quer resultados aparentes e frutos aparentes. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Às vezes você quer tanto que apareça, a promessa se cumpra, o milagre se cumpra, os frutos comecem, a provisão chegue, mas você não vê que o verdadeiro crescimento está nas suas raízes. Você está crescendo largamente, você está ampliando, você está sendo nutrido pelo Senhor. E o Senhor não te permite viver a nova estação, porque primeiro o crescimento tem que vir nas raízes para depois ser externo, querido. Meu Deus. Só que precisamos ter longanimidade, precisamos ter paciência. Respeite o processo. Fala para o seu irmão, respeite o processo. Mas não se estagne no processo. Muitas pessoas têm essa desculpa, eu estou aqui, eu vivendo o meu processo. Não, às vezes é preguiça tua de se mover. Às vezes o Senhor já te mostrou o que você precisa mudar. Às vezes hoje mesmo o Senhor pode estar mostrando o que está te impedindo. E você não toma uma atitude. O longânimo tem paciência prolongada diante de provocações, ofensas ou tribulações. Ana foi uma dessas mulheres. Ana era ofendida constantemente porque não podia gerar. Ela sofria. Mas ela teve longanimidade, apesar de esperar. Ela esperou com paciência no Senhor. Quantos podem dizer, esperei com paciência no Senhor? Amém, querido? Eu declaro sobre a sua vida, você vai esperar com paciência, você vai ser longânimo, e você vai ver cada promessa que saiu da boca de Deus sendo cumprida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Você vai ver cumprimento de promessa sim sobre a sua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar. Tenha longanimidade, seja perseverante na fé, tenha comunhão comigo, seja um comigo, porque o que nos une é um laço, é um fio invisível, se chama fé, e a fé está sendo fortalecida nessa noite, para que você avance, para que você não estagne, para que você seja a igreja limpa, sarada e curada que Jesus veio buscar. Aleluia, aleluia. A unidade exige de nós perseverança e preservação. A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. Eu quero que vocês coloquem de pé. A palavra de Deus vai nos dizer isso, nós somos o corpo de Cristo. Mas Cristo é o cabeça. Nós vamos continuar essa série de mensagens. E você vai ver, tudo vai fazendo sentido. É como um quebra-cabeça que vai tudo se alinhando. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Se você entende um pouco de fisiologia humana, você vai saber que o corpo, ele precisa de comandos para que ele funcione. O corpo, ele precisa que o cérebro faça conexões sinápticas. O corpo precisa que a cabeça funcione para que ele se mova. O corpo precisa que haja integridade na cabeça, integridade na mente, integridade para que ele funcione e cumpra o seu papel, e cumpra o chamado e a vocação de maneira digna. E Cristo é o cabeça da igreja. Olha que interessante. Como é que o corpo vai funcionar bem se Cristo, a cabeça, estiver funcionando bem? Como é que vamos fluir na unidade? Quando o cabeça governar-nos por completo, quando o cabeça estiver no trono do nosso coração, quando o cabeça for o centro da nossa vida, quando pararmos de colocar outras coisas como prioridade ao invés dele, quando nós escolhemos e decidimos caminhar com ele, ele nos ensina as condutas e práticas e como devemos caminhar, queridos. Quando nós caminhamos com ele, quando nós aceitamos no nosso coração sermos guiados e controlados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. E essa deve ser a verdade sobre nós, querido. Precisamos todos os dias. Às vezes nós achamos que a nossa decisão de aceitar a Jesus e confessá-lo publicamente vai mudar a nossa vida, e vai mesmo.
mas são todos os dias. À medida com que você escolhe obedecer ao Senhor, você está renunciando algo. Quanto mais você caminha com Deus, você decide caminhar com Ele, você precisa renunciar algo, porque cada escolha que você faz é uma renúncia que você também precisa fazer. Escolher caminhar com Deus é saber que nós precisamos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. É isso que Jesus vai nos dizer. Feche os seus olhos. A palavra de Deus vai nos dizer, Jesus vai nos dizer, que se alguém quiser seguir a mim, se alguém, é uma condição, precisa negar a si mesmo, negar as suas vontades, se abnegar, tomar a sua cruz, é entender a sua porção que te cabe e segui-lo. Não é apenas segui-lo, existe um processo para seguir a Jesus. Às vezes nós achamos que oposição é para nos destruir, mas quando enfrentamos oposição, é para revelar a glória e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a noite, querido, que o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que existe verdade sobre a sua vida que precisa ser alcançada. O Senhor Jesus vem buscar uma igreja limpa e sarada, e essa igreja precisa ter humildade. Viver de maneira digna precisa ser com humildade, precisa ser com mansidão, precisa ser com longanimidade. E assim nós suportaremos uns aos outros em amor. Nós também vamos falar sobre a unidade com o próximo. Mas essa noite eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos ministrar um louvor e faça desse louvor a sua oração, querido. Nós vamos apagar as luzes e se conecte com o Senhor. Não existe nada mais importante do que a presença dEle aqui. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que está te esperando lá fora. E se você tiver só o hoje? E se você tiver só esse momento? E se esse for o seu último culto? Se entregue por completo. Se entregue por completo. Seu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar em buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar em buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti,
as harmonias mais brilhantes. Se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar em buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluia, Jesus. Nós colocamos nosso coração diante do Senhor nessa noite, Pai. Nos quebrantamos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós pedimos perdão, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pelo nosso orgulho, Senhor. Perdão pelo nosso egoísmo, Pai. Perdão, Senhor, pela falsa modéstia, Senhor. Perdão porque ainda manifestamos obras da carne, Senhor. Perdão porque muitas vezes estamos vivendo no automático, Pai. Muitas vezes estamos adormecidos, estamos insensíveis à Sua presença, Senhor. Muitas vezes até servimos na igreja, Pai. Mas o nosso coração não está inteiramente e verdadeiramente entregue ao Senhor, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor. Se agimos com impaciência, com irritabilidade, Senhor, nós te pedimos perdão porque não temos tido ânimo longo, Senhor. Nós te pedimos perdão porque não temos nos suportado uns aos outros em amor, Pai. Porque não temos mantido o vínculo da paz, Senhor. Porque não temos conseguido fluir na unidade contigo, Senhor, e consequentemente com o nosso próximo, Senhor. Nós não queremos viver uma vida de mentiras, Pai. Chega de viver uma vida de aparência, Senhor. Nós tiramos as máscaras, querido. Faça aí um ato profético. Coloque como se você estivesse tirando uma máscara de você, Senhor. Nós nos despimos, Senhor. Nós nos despimos de toda máscara, de toda maquiagem, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Nós rasgamos o nosso coração, Senhor. Nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. E nós recebemos o Seu perdão, Senhor. Espírito Santo, nós te damos liberdade de agir de dentro para fora. Agora reconhecendo os pecados e aquilo que nos afasta de Ti, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos habitando e nos guiando em tudo. Que sejamos fortalecidos em Ti, Senhor. Espírito Santo, continue nos mostrando as áreas e as coisas que Te desagradam. Que essa palavra continue falando conosco, Senhor. Quanto mais conhecemos ao Senhor, quanto mais nós conhecemos a Ti, nós percebemos o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. O quanto nós somos falhos e imperfeitos sem o Senhor, Pai. Nós escolhemos nascer de novo todos os dias, Senhor. Nós escolhemos a Tua vontade. Nós escolhemos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós escolhemos ser nascidos de novo. Querido, coloque a mão no seu coração, por gentileza, e repita comigo essa oração. Você não vai estar repetindo essa oração para uma igreja, para uma placa, para mim. Você vai estar repetindo para o Senhor como uma confissão de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração para o Senhor nessa noite. Eu rasgo a minha vida. Eu confesso que eu sou pecador. Eu confesso os meus pecados e eu Te confesso como meu único Senhor e suficiente
Salvador. O Senhor tem o trono do meu coração e da minha vida. E eu, que um dia andei nos seus caminhos, mas me desviei, hoje eu volto na certeza de que o Senhor me recebe e me ama como eu estou hoje, em nome de Jesus, amém. Mantenha os seus olhos fechados, querido. Se você orou essa oração pela primeira vez, ou se você está se reconciliando com o Senhor, eu vou te pedir um favor. Você que está nos acompanhando online, você pode escrever: eu decido por Jesus. E você que está aqui no templo, no auditório, estão todos de olhos fechados, somente eu vou abrir o meu olho. E eu quero te dar um abraço se você está orando pela primeira vez ou se você está se reconciliando. Essa é a decisão mais importante dessa noite. Como eu falei, nós não sabemos o dia de amanhã. Não saia daqui sem a certeza da sua salvação, sem a certeza do seu futuro na eternidade. Há uns bons anos atrás eu fiz essa oração, e toda vez que eu oro ela, quando temos esse momento na igreja, eu coloco o meu coração diante do Senhor mais uma vez. Porque viver com Ele é constantemente colocar Ele no trono do nosso coração todos os dias. É reconhecer que somos falhos, mas que Ele é o nosso único Senhor e o único Salvador. Aquele que morreu na cruz para salvar-nos de todo pecado, da iniquidade. Aquele que é o nosso ajudador. Aquele que nos ama como nós estamos hoje, mas Ele tem algo melhor preparado para nós. E se você fez essa oração hoje pela primeira vez ou está se reconciliando, eu vou contar até 3 e eu quero ver você. Amém? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Você orou pela primeira vez? Levante a sua mão. Em nome de Jesus. Amém. Se você é essa pessoa, está online, escreve aí para nós: eu decido por Jesus. Glória a Deus, nós cremos. Vamos orar para finalizar esse culto e entregar a glória a Deus. Amém? Jesus, obrigada por essa noite que foi marcada nas nossas vidas. Nós queremos te render toda a honra e toda a glória, porque este culto é para ti, é por ti, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Que essa palavra continue falando conosco, continue nos cortando e fazendo divisão, Senhor, e fazendo separação. Continue nos ajudando a enxergar aquilo que nos afasta de ti, Senhor. E em amor vá nos ajudando, Senhor, a melhorar. Queremos cada vez mais ser parecidos contigo, Senhor. Nós somos seus filhos, nós decidimos todos os dias pelo Senhor, Pai. Nós renunciamos todos os dias à nossa carne para viver a sua vontade. E eu declaro que cada irmão aqui é humilde. Eu declaro que cada irmão daqui é manso, é longânimo. Ele tem amor, ele tem paz, ele tem manifestação do fruto do Espírito. Eu declaro que cada irmão daqui é guiado pelo Espírito. Não é guiado por obras da carne. Não tem condenação sobre eles, Senhor. E eu declaro que eles vão viver a melhor semana da vida deles, porque eles têm paz. A paz de Deus é o árbitro dos seus corações. Eu declaro a mente protegida, uma mente com a paz do Senhor, o coração guardado com a paz do Senhor, independente das notícias, independente das circunstâncias. Quem governa as nossas vidas é o Senhor, Pai. Que possamos nos lembrar todos os dias que o que nos une, esse laço, esse fio invisível é a nossa fé, e que a nossa fé esteja fortalecida hoje, todos os dias, Senhor. Espírito Santo, nós te amamos. Eu declaro que cada irmão daqui vai viver uma semana poderosa e abençoada. Os leve em segurança para os seus lares, para as suas famílias, para os seus afazeres. Que eles estejam guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém, querido. Glória a Deus por essa noite. Que o Senhor te abençoe. Quero apenas dar mais um recado.